Hoje nós estamos estudando Mosias capítulo 1, se não fosse por estas placas. Bom, a gente sabe que as placas contêm os registros, que são as escrituras hoje. Meu nome é Rodrigo Rocha, sou coordenador do seminário, e na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre alguns ensinamentos do rei Benjamim a seus filhos. Para poder começar aqui, inclusive, a aula, eu queria poder fazer uma pergunta aqui para você que está assistindo. Que impacto as escrituras poderiam ter com relação a manter nossa fé em Jesus Cristo por toda a vida? Que impacto que as escrituras poderiam ter na nossa vida? E eu gostaria também que você pudesse lembrar um pouquinho sobre momentos em que Jesus Cristo ele utilizou as escrituras, que ele falava talvez decorado, ou algum momento da vida dele que você lembra quando ele estava aqui na Terra. Tá bom? Isso vai ser bem importante para a gente ir poderando durante essa mensagem de hoje. Essa lição ela vai ajudar você a aumentar seu desejo de estudar as Escrituras. É esse que é o propósito dessa lição. Temos uma pergunta aqui bem interessante. A pergunta é: o que é essencial para a nossa fé em Jesus Cristo? Já temos mais ou menos a resposta aí em algumas gravuras que eu coloquei, mas eu gostaria de que você pudesse ponderar sobre essa pergunta, tá? Enquanto você pondera sobre essa pergunta, a gente vai assistir um filme agora, tá? Então você vai pensando nessa pergunta enquanto assiste o filme e procura no filme para ver se tem a resposta dessa pergunta, tá? É certo que tem, mas eu quero que você identifique aí no filme aonde que responde essa pergunta, tudo bem? O que é essencial para a nossa fé em Jesus Cristo? Vai pensando nessa pergunta e vai assistindo o filme e procura a resposta aí, tá bom? Vamos lá assistir o filme. E eis que eu, Moroni, termino o registro de meu pai Mormon. Os nefitas foram perseguidos pelos lamanitas até serem todos mortos. Meu pai também foi morto por eles. E eu fiquei sozinho para escrever a triste história da destruição de meu povo. E se irão matar-me? Não sei. Moroni ficou sozinho para preservar os registros sagrados dos nefitas. Seu pai Mormon os entregou a ele para escondê-los para o Senhor. Imaginem se Moroni não tivesse conseguido e os lamanitas o atacassem antes que ele cumprisse sua tarefa. Felizmente, sabemos que Moroni teve êxito em preservar os registros.
Há outros personagens e eventos históricos importantes que poderiam ter tido finais alternativos em circunstâncias diferentes. Séculos depois de Moroni, em outro continente, uma triste figura foi conduzida de uma masmorra no castelo de Vilvoorde, nos arredores de Bruxelas, Bélgica. Fora das muralhas do castelo, o prisioneiro foi amarrado a um poste. Ele teve tempo para proferir em voz alta sua última oração. Oh, Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. E então foi estrangulado. Logo em seguida, seu corpo foi queimado na estaca. Seu crime? Traduzir e publicar a Bíblia em inglês. Como nossa vida seria diferente hoje se todos os exemplares e as traduções de William Tyndale tivessem sido destruídos pelo rei? Felizmente, fiéis seguidores de Cristo continuaram a perseverar. E 3 anos após a morte de Tyndale, Deus realmente abriu os olhos do rei Henrique VIII e, com a publicação do que se chamou a Grande Bíblia, o público passou a ter acesso às escrituras em inglês. A obra de Tyndale tornou-se o alicerce para quase todas as futuras traduções da Bíblia para o inglês. Bom, agora que a gente assistiu já o filme, vamos ponderar sobre outras perguntas. Essa aqui é uma outra pergunta. Como você se sente a respeito das Escrituras? Qual que é o seu sentimento a respeito das Escrituras? Tá? Não é para escrever em nenhum lugar, é somente para você ponderar sobre isso. E por que você se sente assim? Tá? Então, como você se sente a respeito das Escrituras e por quê? Pensa no porquê. Poxa, eu me sinto assim porque eu estou feliz, ela me deixa feliz, ou alguma outra coisa. Uma outra pergunta é essa aqui, ó. Se você continuasse com seus hábitos atuais de estudo das Escrituras nos próximos anos, como você acha que isso o afetaria? Como você acha que isso ia afetar você? O que ia acontecer com a sua vida se nos próximos anos você continuasse com esse hábito de estudar todos os dias as Escrituras? Não é só ler, tá bom? É estudar também. É ver ali, às vezes, o significado de uma palavra que você não conhece, olhar no dicionário da igreja, que normalmente está lá no final das Escrituras, se chama Guia para Estudo das Escrituras, tá bom? No final do livro de Mormon tem, tá? Então, como que seria a sua vida nos próximos anos se você continuasse com esse hábito? Tá aí a outra pergunta para você só pensar, tá? Aqui é só para pensar. Se atualmente, tá? Se hoje em dia você não tem esse hábito de estudar as Escrituras, o que você precisa entender ou sentir para começar a estudá-las? O que te falta ainda? Tá? O que te falta para poder ganhar essa força? Ou para você entender ou sentir para começar a estudar as Escrituras? Está faltando alguma coisa? Você está precisando de algum tipo de ajuda? E se estiver, a primeira coisa que você pode fazer é conversar com seu Pai Celestial e solicitar forças para Ele. Ele pode te ajudar com isso, porque Ele é seu Pai. Ele é o nosso Pai. Ele é o Pai do nosso espírito. E Ele pode nos ajudar com qualquer situação, principalmente se for algo bom, como isso. Tá? Então, eu quero que você continue a ponderar sobre essas perguntas. Tá? Quais são as perguntas? Vamos lá, desde a primeira. Como você se sente a respeito das Escrituras? Quais são os seus sentimentos? E por quê? Tá? Se você continuar com esses hábitos de estudar as Escrituras nos próximos anos, como que você vai ser? Como vai estar a sua vida? Como isso vai te afetar? E se você não está com esse hábito de ler, de estudar as Escrituras, o que você precisa entender ou sentir para começar a estudá-las? Então você continua a ponderar sobre essas perguntas, enquanto a gente vai ver agora um outro filme. Tá? Nesse filme, você também vai ver que existe um conselho aqui
do rei Benjamim para os seus filhos sobre as escrituras. Tá? Então, procura aprender o que o rei Benjamim está ensinando aí para os seus filhos, tá? E procure também aprender por meio do Espírito Santo, como que as escrituras ela pode abençoar a sua vida. Vamos lá para mais um filme. Talvez devamos ainda mais aos que diligentemente registraram e preservaram a palavra ao longo das eras, frequentemente com trabalho e sacrifício árduos. E agora, eu, Mormon, embora saiba que essas coisas certamente serão conhecidas, e também que o conhecimento dessas coisas deverá chegar aos remanescentes deste povo, bem como aos gentios, escrevo, portanto, um breve resumo, em virtude da ordem que me foi dada. Portanto, todos se converteram novamente. O que eles sabiam sobre a importância das Escrituras que também precisamos saber? Caridade para com o próximo é uma verdade simples. O rei Benjamim nos ensina sobre sua importância no livro de Mórmon. Meus filhos, se não fosse por estas coisas que foram guardadas e preservadas pela mão de Deus, para que pudéssemos ler e compreender os seus mistérios e ter seus mandamentos sempre diante dos olhos, até mesmo nossos pais teriam degenerado caindo na incredulidade. Quisera que vos lembrasseis que esses registros são verdadeiros e de examiná-los diligentemente e que guardasseis os mandamentos de Deus, para que prospereis na terra. Eu separei aqui um trecho das Escrituras, onde o rei Benjamim ele começa a relatar para os seus filhos sobre as Escrituras. Está ali no filme, a gente acabou de ver, tá? E a continuação eu quero que vocês leiam, tá? Vocês vão ler o restante. Eu separei só os 2 primeiros versículos. Vocês vão ler depois o 4, o 5, o 6 e o 7. Combinado? Então é isso. Vamos ler aí. E aconteceu que ele tinha 3 filhos. E dera-lhes os nomes de Mosias, e Elorum e Elamã. E fez com que fossem instruídos em todo o idioma de seus pais, para que assim se tornassem homens de entendimento, e para que soubessem das profecias que haviam sido feitas pela boca de seus pais, e que lhes foram entregues pela mão do Senhor. Olha só que importante, né? Vocês acabaram de ver isso lá no filme, tá? Acabaram de ver todos esses versículos, do 2 ao 7, mas eu quero que depois você leia a continuação. A gente está lendo aqui o começo, só para a gente ver, mas não deixa de assistir o filme lá de novo, se precisar assistir, tá? E depois ler o restante das escrituras aqui. Quando a gente lê, a gente vai ver, vai entender melhor até ali o que ele disse no filme. E ele também, aqui no versículo 3 agora, e ele também os ensinou sobre os registros, aí as escrituras, sobre os registros que estavam gravados nas placas de latão, ou seja, as escrituras, né? Dizendo, meus filhos, quisera que vos lembrasseis de que se não fosse por estas placas, ou seja, por essas escrituras, que contêm esses registros e esses mandamentos, teríamos permanecido em ignorância até o presente, não conhecendo os mistérios de Deus. Aqui eu quero ressaltar o que é mistério de Deus. Mistérios de Deus são verdades que elas só podem ser reveladas por intermédio do Espírito Santo. Então são verdades espirituais que são reveladas por meio do Espírito Santo. O Pai Celestial nos revela, tá bom? Então esses são os mistérios, coisas que você vai aprender por si mesmo e somente lendo as Escrituras ou por algumas experiências espirituais na sua vida. Tá bom? Então agora continua lendo, tá? Eu quero que você continue lendo para poder responder aqui a primeira pergunta, tá? Lembra? A primeira pergunta, como que você responde? Tem aqui, ó, escreva a resposta no formulário que está no link na descrição desse vídeo ou com o seu professor. Então você vai fazer o seguinte, aqui na descrição desse vídeo tem uma palavrinha aí, lá embaixo, né? Você clica em mais, vai abrir toda a descrição do vídeo e aí você coloca aqui, clica ali, né? Vai ter um link, você clica no link, coloca os seus dados. Não esquece, por favor, coloca o e-mail do professor, tá bom? Não deixa de colocar o e-mail do professor. E coloca também o seu e-mail, o seu nome, a aula e tudo mais aí, tá bom?
Depois vai ter lá qual que é o bloco de escritura que você está estudando hoje. Coloca lá, Mosias, capítulo 1, tá? Mosias 1. Depois tem lá, a primeira pergunta. A resposta da primeira pergunta, que é essa pergunta aqui, você vai colocar lá no formulário. Você vai fazer uma pausa no vídeo e vai responder lá no formulário, tá bom? Então, a primeira parte dessa primeira pergunta é: bom, primeiro você vai ler Mosias, capítulo 1, do 2, versículo 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e responder: o que você aprendeu com o rei Benjamim sobre as Escrituras? Escreve lá no formulário, tá bom? Depois responda: como o Salvador Jesus Cristo pode ajudar você a se esforçar para estudar as Escrituras diariamente? Coloca lá também, tá bom? Na descrição lá, na resposta da primeira pergunta, tá? Coloca essas duas partes aí. Como que o Salvador pode ajudar você a estudar as Escrituras todos os dias? Tudo bem? Eu separei aqui alguns princípios. Lembra o que é princípio? Né, são ações, coisas para se fazer, tá? E que vai nos trazer bênçãos que a gente pode aprender aqui com o rei Benjamim. Coisas que ele ensinou para os seus filhos. Então, um princípio é esse aqui, ó. Se não estudarmos as escrituras de modo consistente e diligente, ou seja, se a gente não fizer ali todos os dias, pode ser que algum outro dia falte, mas na maioria dos dias do mês, você foi lá e leu. Talvez 2 dias faltou, 3. Você sempre esteve lá estudando. Tá? Então, se não estudarmos as escrituras de modo consistente e diligente, podemos perder nossa fé gradualmente. Então, a gente perde a fé, porque as escrituras, elas alimentam a nossa fé, essa disciplina, né, de ler as escrituras, tá bom? Um outro princípio é: podemos tirar proveito ao examinar as escrituras diligentemente. Então a gente pode conseguir muitas coisas, aprender muitas coisas. Principalmente isso aqui, ó. Olha o que eu separei aqui, ó. O Senhor, ele prometeu nos abençoar de muitas maneiras ao lermos as escrituras. Então o nosso estudo diligente vai nos dar um proveito, nós vamos aproveitar esse estudo das escrituras para poder o quê? Ver tantas bênçãos que o Senhor prometeu para nós. Tem muitas delas. Eu separei aí algumas escrituras, alguns blocos, que tem vários tipos de bênçãos que o Senhor promete para aqueles que leem as escrituras. Tem Josué, capítulo 1, versículo 8. Tem também lá em Lucas, capítulo 24, do 27 ao 32. Tem 1 Nef, capítulo 15 e 24. Salmo 119, versículo 105. 1 Nef, capítulo 1, versículo 12. Jacó, capítulo 2, versículo 8. 2 Nef, 32, 3. Alma, 17, 2. Elamã, capítulo 15, do versículo 7 até o 8. E Doutrina e Convênios, capítulo 11, versículos 21 e 22. Leia aí, todos eles aí para você ver. Olha quantas bênçãos são prometidas para aqueles que leem as Escrituras. O Senhor prometeu essas bênçãos, tá? Ele vai abençoar de diversas formas aqueles que leem as Escrituras. E depois que você lê cada um, então eu deixei aqui separado, ó, você vai ler Josué 1:8, Salmos, todos esses. Leia cada um, tudo bem? E aí você escreve aí. Lembra, vai lá no formulário, onde vai estar lá, segunda pergunta. Responde essa primeira parte da segunda pergunta. Quais dessas bênçãos, então tem um monte de bênção aí, por ler as escrituras você vai receber essas bênçãos, né? Tem muitas bênçãos. Todos esses versículos aí, né, esses livros, esses blocos de escrituras mostram as bênçãos que a gente recebe por ler as escrituras, tá? Então, quais dessas bênçãos você mais deseja em sua vida? Tá? Vai ter várias bênçãos. Mas qual que você deseja mais na sua vida? Escreve aí algumas bênçãos, tá? Depois escreve lá como essas bênçãos aumentarão nossa fé em Jesus Cristo e em seu Evangelho. Como essas bênçãos podem aumentar a nossa fé em Jesus Cristo e em seu Evangelho. Ok? Responde aí, onde está a segunda pergunta lá no formulário. Agora uma citação bem interessante, que fala um pouquinho sobre as Escrituras e nossa fé. O elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos 12 Apóstolos, ele ensinou o seguinte. Vou ler aqui para a gente, ó. No final, o propósito central de toda a Escritura é encher nossa alma de fé em Deus, o Pai, e em seu Filho Jesus Cristo. Então, no final de tudo, o propósito principal das Escrituras é esse, é deixar nossa alma cheia de fé, acreditando, como ele diz ali, ó, continua ali, ó, fé que eles existem, fé
no plano do Pai para nossa imortalidade e vida eterna. Fé na expiação e ressurreição de Jesus Cristo, que vivifica esse plano de felicidade. Fé para fazer do Evangelho de Jesus Cristo nosso meio de vida. E fé para conhecer o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem ele enviou, que é o nosso irmão. Então, ao lermos as Escrituras, esse é o propósito principal. Nós vamos estar cheio disso. Talvez a gente não perceba de imediato, mas aos pouquinhos a gente vai ver quanto isso, a gente vai começar a sentir, quanto isso aumenta a nossa fé e melhora. Tá? Mediante isso que a gente leu aqui, pode até fazer uma pausa se precisar. Você vai lá no formulário para responder agora a terceira e última pergunta aqui. Tá bom? Estude suas escrituras por 5 minutos. Escolhe aí alguma escritura. Pode ser qualquer uma. Pode ser na Bíblia, pode ser no livro de Mórmon, pode ser em Doutrina e Convênios, pode ser na Pérola de Grande Valor. Qualquer uma das obras padrão. Pega a escritura agora, você faz uma pausa no vídeo e separa 5 minutos para estudar. 5 minutinhos para ler uma escritura. Pode ser um versículo, tá bom? Enquanto você lê, você vai procurar uma coisa. O que você vai procurar? Verdades. Qualquer verdade que possa ajudar você a permanecer fiel ao Senhor e ao seu Evangelho. Por exemplo, vamos supor que você está lendo e você encontra assim: bom, se eu guardar os mandamentos de Deus, eu vou ser altamente abençoado pelo Senhor. Então é isso. Tá aí, ó, né? Uma verdade importante para você, te ajudar a ficar fiel ao Senhor e ao Evangelho dele. Presta bastante atenção também ao que está dizendo aí, ó, nos seus sentimentos, tá bom? E aí você vai fazer o seguinte: você vai lá na terceira pergunta do formulário e vai escrever o que você aprendeu com esses 5 minutos que você estudou as Escrituras. Aí você escreve, tá, a sua experiência aí, tá? O que você aprendeu? Eu aprendi que quanto mais eu estudo aqui as Escrituras, eu melhoro. Eu aprendi que se eu guardar os mandamentos de Deus, eu vou ser mais feliz. Eu aprendi que se uma maneira de eu ser feliz, lembrando sempre de Jesus Cristo. Eu aprendi também que se eu não reclamar, eu posso ser uma pessoa melhor e as coisas vão começar a dar mais certo na minha vida. Você pode escrever qualquer coisa do que você aprendeu nesses 5 minutos que você estudou as escrituras aí, tá bom? Escreve sua experiência aí. Tá, e para a gente finalizar, é o seguinte: eu queria ponderar com você isso aqui, ó. E se você estiver tendo dificuldade para estudar as escrituras? Então, teve uma revista da igreja, ali dos jovens, que um jovem ele escreveu: estou com dificuldade para estudar as escrituras. Ele foi honesto, e você pode ser honesto consigo mesmo também. Se você está com dificuldade, ele escreveu aí, até, ele fez uma pergunta: por que é tão importante estudá-las? Por que é tão importante? Você pode estar ali, estar feliz com elas, né, com as escrituras, mas ao mesmo tempo, na hora que você está ali no seminário, talvez você está feliz. Mas lá em casa, você tem dificuldade de lê-las. Como que você pode ser ajudado com isso? E aí tem algumas coisas lá nessa revista, por exemplo, que nos dão algumas dicas de como a gente faz para vencer essas dificuldades. Uma dica é essa aqui do presidente Monson, tá? Eu vou ler aqui para a gente, ó. O presidente Monson, Thomas S. Monson, ensinou que se estudarem as escrituras com diligência, sua capacidade de fugir das tentações e ser orientados pelo Espírito Santo em tudo o que fizerem aumentará. Então, você vai conseguir fugir melhor das tentações. E o Espírito Santo ele vai começar a orientar melhor você em tudo que você for fazer. Vai melhorar isso, vai aumentar esse poder. Tá bom? Então, é um grande conselho do profeta, desse profeta que já faleceu, né? O presidente Thomas S. Monson, foi o presidente da igreja. Tá bom? Então, essa dica, ela vai ajudar você a poder também ganhar mais força. Lembra, se você tiver que estudar nem que for 5 minutos, igual a gente fez agora, pega 5 minutinhos, depois vai aumentando para 10, 15, tá bom? Aí também a Emily respondeu aqui para esse rapaz sobre por que é importante e como é que ela faz para melhorar ali, né? Para conseguir forças para estudar as escrituras, porque não é fácil, eu sei que não é fácil. Então ela escreveu assim, ó, a Emily, ó, vou ler aí. Se tenho perguntas, sei que posso voltar-me para as escrituras e encontrar respostas. De repente, você está com algumas perguntas aí. É lá nas escrituras que estão as respostas. Ela continua escrevendo aí, ó.
Elas são as palavras do Senhor e sua doutrina nunca muda. Sei que não importa qual for a oposição que eu venha a enfrentar, às vezes lá na escola, né, às vezes em algum lugar, as escrituras sempre estarão ao meu lado com as respostas. Elas também respondem às perguntas sobre qual é a postura da igreja em relação a muitos tópicos. Sei que se eu ler as escrituras cuidadosamente, isso vai ajudar-me a ter o Espírito Santo comigo e me ajuda a distinguir o certo do errado. Então, às vezes a gente não consegue, a gente tem dúvida. Às vezes tem uma coisa boa e outra melhor ainda. Qual dessas eu decido? Né? Não só entre o certo e o errado, mas também às vezes é uma escolha. Quando eu terminar aqui o ensino médio, o que eu vou fazer de faculdade ou curso? Talvez é uma escolha boa e outra melhor. Como é que eu decido isso? Ali vão estar as respostas nas Escrituras. Eu sei, jovens, que o Salvador Jesus Cristo, ele em todo momento ele ensinava as Escrituras. Ele tinha ela memorizada na sua mente e falava com todos ali, ensinava a doutrina, que é a doutrina que veio do Pai dele, o Pai Celestial. Como nosso Salvador, ele nunca deixou de explicar as Escrituras. Inclusive, ele não está aqui presente como quando ele nasceu e estava lá, né, no Oriente Médio, como aconteceu há muitos anos atrás. Mas ele está vivo e ele nos traz sentimentos bons quando nós estudamos as Escrituras. E as explicações que ele deu lá, naquela época, inclusive para os antigos habitantes aqui das Américas, ele ensinou outras ovelhas, que não eram só daquele aprisco do Oriente Médio. Então, todos esses ensinamentos, ele nos deu e nos mostrou até hoje, através das Sagradas Escrituras. Eu sei que elas são verdadeiras e podem nos ajudar a nos aproximar mais de Deus, nosso Pai Celestial, e também de Jesus Cristo. Eu amo as Escrituras. Elas me ajudam muito, principalmente quando eu estou com dúvida e preciso ter umas respostas para algumas coisas da minha vida. Eu sei que isso é verdade. Eu deixo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.